Amados, nós começamos na quarta-feira uma palavra voltada para as desordens da vida, coisas desordenadas em nosso mundo interior e no nosso mundo exterior. E hoje nós queremos dar continuidade, mas antes de tudo, vamos orar, vamos ter o nosso tempinho de oração. Nós sabemos que o mundo espiritual, ele é uma realidade. Bom dia, querido pastor André, Deus abençoe, restauração plena e anos, sejam todos bem-vindos. Então vamos orar, antes de darmos início à palavra, que sejamos conduzidos pelo Espírito, a revelação que não é humana, a revelação que vem do alto. Precisamos para que haja o convencimento, para que haja transformação, a ação do Espírito Santo se faz necessária. Pai querido, que alegria poder chegar nessa sexta-feira e mais uma semana estamos entregando, mais uma semana se encerrando e nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui diante de tantos desafios enfrentados, diante de tantas lutas. Nós queremos agradecer ao Senhor, pelo Senhor nos conduzir em paz em todo o nosso caminho. Graças te damos por este amor, graças te damos pelo cuidado, pelas misericórdias do Senhor que tem se renovado sobre nós a cada novo dia. Obrigado, Paizinho, pela tua bondade diante de toda a expressão. Por mais que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, estendendo a tua bondade sobre nós, dando-nos a oportunidade de mudar a nossa rota, de estabelecer novos posicionamentos. Somos gratos por isso, Pai. Obrigado, Paizinho. Obrigado por nos acolher, obrigado por ser o nosso supremo pastor e bispo das nossas almas, por recolher as nossas lágrimas, por ministrar ao nosso coração cansado, por remover as dúvidas do nosso coração de acordo com as tuas promessas, que são fiéis e verdadeiras. Obrigado, Paizinho, pelas respostas contínuas que o Senhor tem nos dado. O Senhor não nos deixa desamparados, sem respostas. Por isso, ó Deus, nós expressamos nessa primeira hora do nosso despertar a nossa gratidão ao Senhor. E colocamos as nossas vidas, os nossos lares, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa comunidade de fé, o nosso trabalho, tudo nas tuas mãos. Porque sabemos que a direção do Senhor, ela é certa, ela é segura, ela é confiável, ela sempre nos levará ao lugar onde tudo seja bem resolvido, onde a satisfação seja algo pleno. Obrigado por isso, Pai. Quero te louvar, ó Deus, pela paz que excede todo entendimento, mesmo diante das lutas, das guerras que enfrentamos, quando estamos caminhando contigo, a certeza que temos é que nenhum mal nos sucederá, nem praga nenhuma chegará à nossa casa, porque o Senhor sempre tem dado ordens aos teus anjos para nos guardar em todo o nosso caminho. Por isso fizemos e sempre faremos menção do nome do Senhor. No teu nome a salvação, no teu nome, Yahvé, a cura, no teu nome a provisão, no teu nome a satisfação. E bendito seja para sempre o teu nome glorioso. Encha-se a nossa casa, encha-se o nosso casamento, encha-se as nossas vidas da tua glória. Encha-se, ó Deus, esta nação brasileira da tua glória. Abençoamos a nossa nação, Pai.
Sabemos que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do teu nome, Yahvé, que tem procedido para conosco maravilhosamente bem. E sabemos, ó Deus, que o povo que conhece o teu nome nunca jamais será envergonhado. Por isso, Pai, esta nação é tua. E nós sabemos, ó Deus, que a justiça do Senhor, quando estabelecida, obviamente, praga nenhuma sustenta, injustiça se levanta, a corrupção cai por terra. Por isso nós descansamos em Ti, na certeza de que aos Teus filhos que habitam nesta terra, justos, justificados pelo sangue do Cordeiro, vertido naquela cruz do Calvário, via aliança de sangue. Por isso nós pedimos ao Senhor, por amor ao teu povo, que habita neste país, levanta-te do teu trono, Pai. Levanta-te do teu trono e faça justiça aonde precisa acontecer. Levanta-te do teu trono, Senhor, em favor do órfão, em favor da viúva, do desamparado, do injustiçado. E estabelece o Brasil por objeto de louvor ao teu nome. Nesta sexta-feira, nós abençoamos o Brasil. Abençoamos as autoridades, que assim diz a tua palavra, que dos nossos lábios não devem sair murmuração, dos nossos lábios não devem sair palavras de maldição sobre as autoridades constituídas na nossa nação, mesmo que não concordemos com as suas posturas. Por isso aqui estamos, imbuídos nosso papel como intercessores, e nós intercedemos pela nossa nação. Declaramos, ó Deus, o governo do Senhor sobre as determinações e oramos, ó Deus, para que a tua palavra seja prática. Oramos para que as autoridades constituídas em cada setor onde se encontram, que cada uma delas tenha a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Suas vidas sejam transformadas, teu Espírito haja no espírito de cada um deles, ó Deus, levando a transformação, a mudança de caráter, onde o verdadeiro cristianismo, no seu caráter e na sua missão, seja determinante sobre eles. O Brasil pertence a Jesus Cristo de Nazaré, por direito de criação e por direito de redenção. Nós não vivemos pelo que vemos, nem tampouco pelo que ouvimos. Nós vivemos pelo que cremos. Chegará a hora onde o Senhor se levantará do teu trono e estenderá o teu cetro de justiça. E nós veremos a manifestação do Senhor, ó Deus, em cada setor onde as autoridades são estabelecidas. E nós veremos, ó Deus, nós veremos a ação do Senhor. Amamos a nossa nação, abençoamos a nossa nação e declaramos, ó Deus, prosperidade, paz, harmonia, justiça, verdade, transformação. Oramos, ó Deus, para que nada e nem ninguém tire do Brasil aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu. Abençoamos, ó Deus,
aqueles que estão assentados nos cargos elevados dessa nação. E oramos, ó Deus, para que tenham uma mente renovada de acordo com a Tua palavra. Mas também nesta manhã intercedemos por todas as vidas que se encontram no ambiente desta live. Aquele que está angustiado, inquieto. Pai, eu percebo pessoas inquietas nesse ambiente, inseguras. Elas sejam visitadas nessa hora pela paz que excede todo entendimento. Que o Teu Espírito possa agasalhar esse coração angustiado, aflito, preocupado. E que eles possam entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Venha sobre todos o Teu reino. Que seja feita a Tua vontade no coração, na vida, na família, no casamento, no relacionamento familiar, empresarial. Que a Tua vontade seja feita de um modo tão perfeito como é feito nos céus. Eu trago diante do Teu trono a provisão sendo liberada sobre cada necessidade neste ambiente. Eu intercedo, Pai, por cada ambiente onde se encontram, mas intercedo também por cada comunidade de fé aqui representada, em especial a nossa casa. Oramos, ó Deus, para que a Tua palavra seja fortalecida, seja a base que constrói, ó Deus, os valores e os princípios da nossa comunidade de fé. Que possamos ver uma igreja firmada na rocha, que possamos ver uma igreja de caráter se levantando na nação brasileira, que faça mudança nos ambientes onde se encontram. Que a igreja do Senhor seja a voz do Senhor, mas muito mais do que a Tua voz, seja o Teu próprio coração, a amar a quem precisa ser amado, a abençoar a quem precisa ser abençoado. Bendito seja para sempre o Teu nome glorioso. Encha-se todos os lares aqui representados com a Tua glória. Encha-se as nossas vidas da Tua glória. E o que é a glória do Senhor, senão a plenitude daquilo que Tu és? Dirija-nos, Espírito Santo. Precisamos de Ti, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Amém, amém, amém. Que sua casa seja ativada nesta manhã, que toda necessidade seja suprida. Bem-vindos a todos vocês, sejam fortalecidos na graça, diante do amor de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, onde há tristeza, haja alegria, onde há confusão, haja paz, onde há enfermidade, venha cura, onde há ansiedade, venha esperança e o descanso em Deus. O tema que começamos a falar na semana passada, se você está aqui, eu gostaria de, antes de começar a ministrar a palavra, de você compartilhar essa palavra com outras pessoas, dando a elas a oportunidade de receber essa mensagem tão necessária. Não é a minha mensagem, é a palavra de Deus, tão necessária para as oportunidades que estão vivenciando.
Ainda mais que nós queremos falar sobre como vencer as coisas desordenadas que a ansiedade traz. Então eu acho que é um assunto bem pertinente para essa hora, para esse tempo, e que todos nós, incluo a mim, porque a ansiedade muitas vezes pega a todos, indiferente de quem é ou não é cristão, quem está em cargos, quem possui hierarquia religiosa. Todos nós um dia temos que enfrentá-la. E que possamos receber da parte de Deus aquilo que Ele quer nos ensinar. Na quarta-feira passada, nós falamos aqui sobre as coisas que precisam ser colocadas em ordem, só para trazer uma introdução, as coisas que precisam ordenar ou serem ordenadas nas nossas vidas. Falamos da vida interior e da vida exterior. Da vida interior, o seu eu, suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, dúvidas, questionamentos, traumas, dores, alegrias, tristezas, medos, sonhos, coisas que estão lá dentro de nós que precisam entrar em ordem para que a gente possa ser bem-sucedido. Mas também falamos da vida exterior, que precisa entrar em harmonia, precisa entrar em organização, casamento, os relacionamentos, os filhos, o trabalho, estudos, carreira, saúde, coisas que demandam de atitudes que estão do lado de fora, que depende também do nosso posicionamento. E falamos que Deus deseja que organizemos o nosso mundo exterior e tenha certeza que Ele vai nos ajudar nesse grande desafio. Enquanto eu ajusto o meu mundo interior, consequentemente colocando nas mãos de Deus o nosso mundo exterior, Ele nos dará a habilidade para poder resolvê-lo. Falamos na quarta-feira que você não estará bem por fora se não estiver bem por dentro ou vice-versa. Tanto o interior quanto o exterior, todos eles têm o seu papel. Nós precisamos ajustar todos eles, até porque todos nós vivemos na construção daquilo que demanda o nosso interior e o nosso exterior. Provérbios, no capítulo 15, versículo 13, fala para nós que a alegria do coração transparece o rosto. Quando nós sabemos que alguém que está bem por dentro, obviamente, ele reflete no seu exterior aquilo que ele está vivenciando lá dentro. Vamos trazer o texto base da nossa palavra de hoje, que se encontra em Mateus, no capítulo 6, versículos 25 a 34. O próprio Senhor Jesus trazendo o ensino para nós de como organizar o nosso mundo interior, vencendo a desordem gerada pela ansiedade. Lembrando que a ansiedade bagunça tudo, bagunça o nosso interior e também bagunça o nosso exterior. E a gente precisa de trazer isso de uma forma ordenada. Disse Jesus: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Versículo número 26. Observem, Mateus 6, 26 agora, estou lendo 26. Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles.
Se Deus veste assim a erva do campo, e hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, Ele sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. E mais do que nunca eu entendo esse versículo. Já está pesado você se preocupar com hoje. Imagina você trazer as preocupações do dia de amanhã. Vai se tornar ainda muito mais pesado. Quando a gente pensa na introdução dessa mensagem, diante disso nós vamos pensar na desordem que a ansiedade tem gerado em nossas vidas. Como falamos anteriormente, o fato da gente trazer a ansiedade como prática da nossa vida, obviamente isso vai causar uma desestrutura, como falamos, interior e uma estrutura exterior. Quando estamos ansiosos, geralmente as coisas não funcionam bem e acabamos gerando mais bagunças ainda. A ansiedade nos faz ser levados para desesperos e tomar atitudes ainda muito piores do que nós estamos vivenciando no tempo presente. A preocupação excessiva, estamos falando da preocupação excessiva, exagerada, que é voltado para a ansiedade, é uma das piores enfermidades que acompanha o coração das pessoas em todo o mundo. Como falamos na quarta-feira, o Brasil está no ranking, um dos países que mais se posicionam como pessoas ansiosas, preocupadas. Quais são as desordens que a ansiedade pode gerar na saúde de uma pessoa? Dor de estômago, gastrite, úlcera, calvície, cabelos brancos antes do tempo, desequilíbrio hormonal, alteração na pressão arterial, alteração na taxa de glicose, descontrole no colesterol, pesadelos, noites mal dormidas, alteração no humor, relacionamentos frustrados, decepções constantes, dores de cabeça em excesso. E eu acho que se a gente for parar aqui, nós temos muito mais coisa. A Ju aí, que é da área de fibromialgia, imagine a quantidade de resultados de produção quando eu trago algo que não é bom para o meu corpo, não é bom para a minha alma, não é bom para o meu espírito. Você imagina que a ansiedade, ela afeta o espírito, ela afeta a alma, ela afeta o corpo. Até porque a ansiedade rouba a paz prometida por Deus no meio da tormenta. Eu, falando com uma pessoa ontem à noite, ela dizia: estamos, graças a Deus, vivendo uma paz maravilhosa, mesmo diante dos conflitos, das lutas que estamos atravessando aqui dentro de casa. De onde vem essa paz? É quando eu entendo que Deus está no controle. De onde vem essa paz? É quando eu entrego para Ele aquilo que está pesado para mim, aquilo que eu não tenho controle, porque se a ansiedade é excesso de preocupação com o dia de amanhã, eu não tenho controle sobre ele. O meu amanhã está nas mãos daquele que me criou. O meu amanhã está nas mãos daquele que tem o poder sobre a minha própria vida. E aqui eu quero destacar 3 características da ansiedade antes da gente
trazer um antídoto. Talvez o antídoto vai ficar para a próxima semana. Mas eu quero trazer 3 pontos, 3 características da ansiedade. Primeiro, que a ansiedade ela é incoerente. Escreve isso aí. A ansiedade é incoerente. Veja o texto de Mateus, que lemos, Mateus 6, 25. Ele traz para a gente: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? É incoerente. Por que incoerente? Foi Jesus quem planejou você, foi Ele que o criou. O organismo humano é bastante complexo, mas Ele nos formou. Como alguém tem condição de criar algo tão maravilhoso como o organismo humano e descuidaria de alguns pedaços de pão e de um agasalho para o frio? Como é que Deus é o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas? Como Ele não vai cuidar, como Deus provedor de todas as coisas e tem feito coisas grandiosas, não vai gerar a provisão para aquilo que é necessário? E se Ele construiu a mim, a você, e nos estabeleceu aqui nessa terra, Ele mesmo dará condições para que nós continuemos a funcionar bem aqui na terra. Então é incoerente pensar que Deus se esqueceu de nós, é incoerente pensar que essa situação não tem jeito. Ontem mesmo colocava nas mãos de Deus uma situação que eu não tinha um controle sobre ela. Pai, eu trago isso diante do Senhor e descanso na certeza de que o Senhor tem cuidado de cada um dos detalhes da minha vida. É incoerente trazer algo para a sua vida para te desestruturar internamente e externamente, tendo a certeza de que Ele já tem feito grandes coisas nas nossas vidas. E eu pergunto aqui, quantos aqui já foram muito abençoados por Deus? Por que Ele não continuará a fazer? Então, trazer a ansiedade, se preocupando com isso, com essas provisões que são necessárias, é tirar das mãos de Deus a obra que Ele começou a fazer nas nossas vidas. E a palavra diz que a boa obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar. A boa obra que Ele estabeleceu, Ele vai completar. Ele vai terminar. Deus não deixa nada inacabado. Pensemos nisso. Primeira coisa, a ansiedade, ela é incoerente. O segundo ponto, a ansiedade, ela é irracional. Escreva aí, por gentileza. A ansiedade é irracional. O que é algo irracional? Fala para mim. O que é algo irracional para você? Quando em Mateus 6, 26, diz assim: observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Por que eu trago esse ponto da ansiedade ser irracional em cima do versículo 26 de Mateus 6? Jesus diz que Ele cuida dos pardais, que são aves que ninguém dá importância para elas. São vendidos, e quando vendidos, por poucas moedas. Será que Ele se importa com um ser tão pequeno como os pardais, se ainda olharmos para o preço, para a sua significância, porque é tão insignificante? E aí a questão é, não cuidaria
de nós, seres humanos, obra-prima da criação de Deus, que tem um valor imensurável? Imaginemos isso. Imaginemos isso, o seu valor. Quem vale mais? Colocar na balança. Você como menina dos olhos de Deus, você como coroa da criação de Deus. É irracional pensar no desprezo de Deus, no abandono de Deus, em não fazer aquilo que precisa ser feito em nossas vidas. Querido, eu queria que você escrevesse essa frase para você gravar. A preocupação, ela vai contra a razão espiritual. Se eu coloco a preocupação, a razão espiritual perde o seu valor. Pense nisso. A preocupação vai contra a razão espiritual. E a terceira característica, além dela ser da ansiedade, ser irracional, ser incoerente, também a ansiedade ela é ineficiente, ou seja, não tem eficiência nenhuma. Versículo 27 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ou seja, o elemento que trazemos da preocupação não constrói nada nas nossas vidas. Não nos ajuda, não é valor agregado. A preocupação, ela é ineficiente. E nesse versículo 27, Jesus nos chama a atenção porque gastamos muito do nosso tempo com coisas que realmente não podemos resolver. Não depende de nós. O futuro a Deus pertence. O amanhã está nas mãos do Senhor. O que você não pode resolver, Deus pode. Então, se você não descansar os seus problemas nas mãos de Deus, vai ser um homem, vai ser uma mulher ineficaz. Não vai funcionar as suas atitudes, ou seja, você investirá tempo para resolver um problema com boas intenções, mas sem chegar em resultado nenhum. Só vai se estressar, só vai gastar o seu tempo e nada será construído. Pense nessas 3 características. E vamos entrar sobre os pontos para vencer a desordem, porque não basta falar a característica, não basta falar do que ela produz, mas eu preciso deixar aqui uma mensagem para você nessa sexta-feira dizendo como que você pode vencer a desordem que a ansiedade tem gerado em sua vida. Isso é importante para você? Vamos orar, Márcia, que venha na autoridade do nome de Jesus toda a provisão de cura sobre a sua vida, sobre a sua saúde, em nome de Jesus. Como vencer a desordem que a ansiedade tem gerado em minha vida? Número 1, escreva aí: eu preciso desenvolver fé em Deus. Escreva isso aí. Eu preciso desenvolver fé em Deus. Um antídoto contra a ansiedade é aplicar a fé. Veja bem o versículo do texto que lemos de Mateus 6, versículo número 30. Veja o que ele nos diz. Escreva aí: eu preciso desenvolver fé em Deus. Não é fé no político, não é fé no meu patrão, não é fé no trabalho. Desenvolver a fé em Deus. Fé em Deus. Veja bem o que o texto está dizendo. Se Deus veste assim a erva do campo, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo,
não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Jesus aqui confronta os seus próprios discípulos, dizendo a necessidade que eles tinham de desenvolver a fé, de entender que você precisa de fé para viver e fé também para morrer. Não é fé na vida, como diz a canção da música popular brasileira, mas é fé na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, e naquilo que ele prometeu. Está escrito em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não pode vencer a ansiedade da sua vida sem aplicar a fé. Porque se a ansiedade é excesso de preocupação com o futuro, a fé nos dá a garantia de que quando entregamos nas mãos de Deus, Ele tem poder para resolver o nosso amanhã. A fé é eu enxergar o amanhã tendo a certeza de que Ele está nas minhas mãos, de que Deus é poderoso para fazer, de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus está fazendo o melhor que Ele pode fazer. Eu preciso desenvolver a fé em Deus. E não existe possibilidade, meu amado, minha amada, de você desenvolver a fé em tempo onde tudo está calminho. Mas a nossa fé, ela é provada diante dos desafios que enfrentamos. A nossa fé é provada diante dos embates que sofremos, diante dos nãos que nós recebemos nessa vida. A fé, ela é gerada quando nós enfrentamos as tempestades, quando elas surgem, quando as sacudidas da vida, quando os terremotos da vida aparecem. É aí que a nossa fé tem a oportunidade de ser desenvolvida. Quando tudo está bem, já está bem. Mas quando a situação aperta, quando os problemas surgem, quando as dificuldades aparecem, essa é a oportunidade que eu tenho de crescer. Essa é a oportunidade que eu tenho de me levantar, de me reerguer e estruturar a minha fé em Deus. Quer desenvolver a sua fé em Deus? Não se desespere quando o problema vai chegar, porque a qualquer momento ele vai chegar. Descanse na certeza de que o amanhã não lhe pertence. Puxe as promessas de Deus em cima daquela situação que você está vivendo. E tenha certeza de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Eu queria que, se você me permitisse, trazer mais uma maneira de você vencer a desordem que a ansiedade tem gerado em sua vida. Mais um ponto. Se o primeiro eu preciso desenvolver a fé em Deus, aplicar a palavra quando o problema acontecer, quando o problema surgir, a segunda ferramenta que nós temos para vencer a ansiedade é que você precisa aprender a abrir mão das coisas menores. O que isso quer dizer? Abrir mão das coisas menores. Veja bem o que o versículo 31 está nos dizendo. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Jesus está trazendo para a gente esses pontos aqui, mostrando para a gente que isso aqui é coisa pequena, são coisas triviais da vida. O que ele está nos ensinando, que comer, beber, vestir, é interessante que são justamente as necessidades de todos os seres vivos nessa terra. Todavia, por serem tão básicas, Deus garante que essas serão supridas. Por que você está tão ansioso sobre este assunto? Jesus poderia estar dizendo para nós: este assunto não pertence a vocês. Jesus está dizendo para você nessa manhã: esse assunto pertence a Deus. Confie que Ele vai cuidar.
Ocupe-se com coisas maiores, como a sua vida espiritual, o sofrimento do seu irmão, a sua família, o seu trabalho. Mas o que é trivial, o que é natural, o que é orgânico, do que você precisa, é como se Jesus estivesse dizendo: está acontecendo, papai já está fazendo. Eu tenho coisas maiores para você pensar, eu tenho coisas maiores para você poder estabelecer, para você poder fazer. Querido, você não pode soltar a âncora e velejar ao mesmo tempo. Ou uma ou outra. Ou você crê, depende e vive, ou você controla, se preocupa e morre. Qual a sua decisão? Eu repito, ou você crê, depende e vive, que é esse o projeto de Deus, ou você controla, se preocupa e morre. Até porque a gente acha que está controlando, né? A gente pensa que está controlando, mas não. O controle traz preocupação e a preocupação não gera vida. A preocupação gera morte. Eu vou liberar mais um ponto para você, mais um ponto para você vencer a desordem da ansiedade que ela tem gerado na sua vida. Você precisa definir suas prioridades. Escreva aí, por gentileza. Você precisa definir as suas prioridades. Quais são elas? Você sabe quais são as suas prioridades? O versículo 33 de Mateus 6 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Prioridades, todos nós as temos. Todos temos prioridades. Não precisa ser cristão para tê-las, basta existir. O ponto é: quais são as suas prioridades? Saúde, família, emprego, conforto, segurança. Todas essas coisas têm valor. Mas se você colocá-las como prioridades na sua vida, você vai viver ansioso, preocupado. A palavra nos ensina aqui: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. É porque quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, você está buscando os recursos necessários para você vencer, para você poder conseguir as suas prioridades. É o recurso que você precisa, é aquilo que você anseia, é aquilo que você necessita para ter o recurso necessário para poder vencer as suas tribulações. Se você deseja vencer as preocupações, as tribulações da vida, a sua prioridade deve ser o reino de Deus, porque é de lá que você receberá todos os recursos para você estabelecer, para você colocar aqui na terra, diante das coisas que você vai enfrentar. Pense nas coisas de Deus e despreocupe-se. Ele sabe o que é melhor para você. Ele é amoroso, Ele é fiel e não faltará com você. Se você viver preocupado, Ele te dará tudo o que você precisa para ser feliz e para viver bem. Ele fará simplesmente porque Ele prometeu para você. Esse cuidado. Saiba que para você não se estressar no dia de amanhã ou com o dia de amanhã, você precisa intensificar o seu hoje. Porque o amanhã ainda está nas mãos do seu Deus. Deixo para você essa palavra nessa sexta-feira e tenho um convite para fazer a você que está aqui, você que é de Brasília. Nesse final de semana nós estaremos fazendo a Festa do Amigo, 10 horas da manhã.
Mas às 9 da manhã nós temos um café da manhã, é gratuito. Então, para a gente chegar cedo, ter um tempinho junto, uma horinha juntos ali, para tomarmos um café, para a gente estar ali com um tempo de comunhão, para batermos um papo, darmos uma gargalhada, ter tempo de qualidade. Você é meu convidado. Você aqui de Brasília que quer conhecer a casa, ainda não conhece a nossa comunidade de fé, vai ser um tempo muito especial. Você é meu convidado e eu quero abençoar a todos vocês que aqui se encontram. Grande abraço para Cristalina, esse povo muito precioso, que sempre me recebe bem quando vou ministrar aí nessa cidade. Deus te abençoe, excelente sexta-feira, excelente final de semana, e domingo a gente se encontra, se Deus assim nos permitir. Que você que está enfrentando, seja uma enfermidade, seja qualquer problema emocional ou espiritual, eu quero declarar libertação, quero declarar cura, quero declarar provisão de Deus sobre a sua vida. Que o Pai lhe coroe de bênção, lhe coroe de provisão e que você receba o melhor do coração de Deus para este novo tempo. Deus te abençoe, obrigado pela companhia e as nossas lives voltam na terça-feira, se Deus assim nos permitir, às 6h30 da terça-feira. Fique na paz, um beijo no coração, essa live vai estar salva e você vai lá, comente, curte, compartilha, manda para alguém, se ela te abençoou. Deus te abençoe, forte abraço, excelente final de semana.